Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer mais uma atualização de 2 projetos de leitura para vocês. Eu me refiro aos 100 livros essenciais da literatura mundial, da relação da revista Bravo, e os 100 melhores livros de todos os tempos, relação da revista Bula. Nessas duas listas tem livros em comum, então eu junto as leituras em comum desses 2 livros e faço um vídeo só para atualizar os 2. Quando os livros são só da relação da Bula, eu faço um vídeo separado. Quando é só da relação da Bravo, eu também faço um vídeo separado. Quando é das duas, eu junto e faço um só, certo? Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, os 2 posts. O post que eu estou falando do projeto da revista Bula, que eu estou tratando, e o outro que eu estou tratando da revista Bravo, da relação da revista Bravo. Nesses 2 posts vocês vão ver, em cada um, claro, a relação de todos os livros, com a indicação do que eu já li, tem resenha e tudo mais, o que eu tenho, mas ainda não li, e o que eu não tenho. E também vocês vão ver todos os vídeos de atualização de cada projeto, né? Os isolados, os vídeos isolados de cada projeto e os em comum, né? Como este, que vai estar nos 2. Então, e a indicação do conteúdo de cada vídeo, ou seja, as obras citadas em cada vídeo. Não sei se eu me fiz clara, mas eu vou deixar o post aqui embaixo e vocês, os posts, né? E vocês vão poder lá conferir se vocês não entenderam muito bem. Este vídeo, inclusive, vai estar lá, quando vocês forem acessar, vai estar lá como atualização, a última atualização. E este vídeo vai estar nos 2 posts, nas 2 relações, tá bom? Ufa! Toda vez que eu vou explicar isso, eu faço essa introdução nos vídeos de atualização das 2 listas em comum. Eu acho que eu acabo me enrolando, não explico nada direito, mas enfim, confiram nos posts. Vamos às obras. O Leopardo, do Lampedusa. Eu achei essa obra impressionante, incrível. Eu fiz um vídeo sobre ela, então se você leu essa obra e quer, sei lá, ter interlocução, ou se você não leu, mas tem curiosidade para ler, dá uma olhadinha no vídeo, porque eu estou tratando um pouco do contexto histórico. Essa é uma obra que tem um contexto histórico riquíssimo, que não está dado. É claro que você vai conseguir entender a obra sem o contexto histórico, porque uma boa obra sempre para em pé sozinha. Mas o livro vira outro, ele tem uma potência maior quando você sabe mais do que estava acontecendo ali na Itália naquela época, ou seja, nem era Itália ainda. Então aqui a gente tem uma situação em que a queda da aristocracia e a ascensão da burguesia, né? É uma situação da unificação da Itália. E aqui tem a famosa frase: é preciso mudar para continuar igual. Se a gente não estiver lá, eles vão fazer a revolução do mesmo jeito. É preciso mudar para continuar igual. Faz sentido? Faz. Do ponto de vista lógico, não, mas do ponto de vista político faz. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Isso aqui é a fala de um nobre aristocrata. Vamos nos aproximar dos burgueses, porque eles vão fazer a revolução de qualquer jeito. Se a gente não estiver lá, eles vão fazer ainda assim. Vamos nos aproximar, fingir que mudamos, que estamos aderindo para fazer a manutenção do nosso status quo. É isso que ele diz sem dizer, dizendo de outra forma. Então aqui a gente tem toda essa história. Recomendo o filme também do Visconti, com o mesmo título. Belíssimo. Alain Delon e Cláudia Cardinale, assim, no auge da beleza. É um livro com a fotografia lindíssima. E o que mais eu tenho para dizer? Não vou contar a história porque eu já fiz um vídeo a respeito, então dê uma olhadinha lá. O que eu quero dizer é, mais uma coisa importante. Aqui a gente tem uma situação, eu diria que seria a sementinha que depois desencadeou no nazismo e no fascismo. Aqui a gente está numa situação pós-guerra de Napoleão, quando a Europa está se reconstituindo. A Convenção de Viena fez lá as suas divisões, que sempre parecem injustas. O contexto político e econômico é bem complicado. E é nesse contexto que a Itália, o que a gente conhece hoje por Itália, ela se unifica para se fortalecer. O mesmo aconteceu com a Alemanha, né, também no século XIX. E aí, essa unificação deu margem ao nacionalismo. Nacionalismo na Alemanha e na Itália, a gente sabe no que deu, né? Fascismo e nazismo. É por isso que eu estou dizendo que aqui é a sementinha do que depois a gente conheceu muito bem no século XX, tá bom? Reparação do Ian McKean, eu amei esta obra. Aliás, só vou falar de obras incríveis hoje. É a história de uma menina, a Brian, nem lembro mais o nome dela, alguma coisa assim,
que ela é, digamos, uma artista, é a escritora da família. Ela é adolescente, acho que 12, 13 anos, e ela presencia um episódio que ela interpreta de uma maneira equivocada. É algo que aconteceu com a irmã dela e outro rapaz. E ela, com essa mente muito imaginativa, deu a interpretação dela. Depois aconteceram 2 ou 3 fatos que ela também interpretou de maneira equivocada e associou a este primeiro. Essa sucessão de equívoco resultou numa danação muito grande, afetou a vida de todos os envolvidos ali naquela casa de campo, né, onde havia várias pessoas. E décadas e décadas e décadas se passaram e a questão ainda estava na mente da Bryony, não sei. E ela, mesmo depois de uns 60 anos, acho. A primeira fase da história se passa em 1935, mais ou menos. Depois tem um pulo para década de 40, já a Segunda Guerra e tal. E depois, 1999, no finzinho da história. Então, durante todo esse tempo, essa sucessão de equívoco é arrastada. E a gente só entende o que realmente aconteceu no finalzinho. Não que a gente passe o livro todo angustiado, sem entender. Não, a gente acredita no que vai acontecendo, né? A história é contada e a gente vai acreditando. A narrativa deste livro é uma coisa assim fabulosa. Fabulosa. O Ian McEwan escreve muito bem. E a narração assim faz a gente pensar que é um narrador em primeira pessoa, só que é em terceira. Só que ele se aproxima e fica tão invisível que a gente pensa que é em primeira. Só que a última parte realmente é em primeira pessoa e aí a gente entende o que realmente aconteceu. O Sonho e a Fúria, outra obra incrível. Eu fiz um vídeo pra ele. Uma das obras mais difíceis que eu li na vida, porque aqui tem 4 focos narrativos e 4 formas de narrar diferentes. Não, 2 formas são iguais. O primeiro capítulo e o segundo são em fluxo de consciência, mas a mudança de foco narrativo faz com que esse fluxo seja diferente. O terceiro capítulo é monólogo interior e o último capítulo é a narração linear, né? Cada parte tem um foco narrativo, ou seja, uma pessoa diferente narrando. E é só, assim como em Reparação, é só no final que a gente entende bem o que realmente aconteceu. Livro incrível. Fiz um vídeo sobre ele, não vou me estender mais, veja o vídeo lá. Madame Bovary. Eu tinha dito que estava com vontade de fazer um vídeo só para Madame Bovary, porque eu acho a Emma uma personagem muito completa. Mas como eu acho que já tem muito vídeo sobre ela no YouTube, resolvi não fazer. Mas aí eu vou comentar o que eu acho aqui neste vídeo. Por que que eu acho a Emma uma personagem completa? Eu não acho ela complexa, muito pelo contrário. Ela é completa. Por que que ela é completa? Porque ela é coerente. Ela age conforme ela pensa, conforme ela sente. Aqui a história a gente já conhece bem. A Emma se casou com Charles Bovary e ela trai o marido. Ela estava muito acostumada a ler romances e tal, e idealizava uma relação e tal, e ela trai o marido mais de uma vez e com mais de um rapaz. E aí muita gente pode pensar, ah, ela era romântica, porque ela lia romances, né, tinha uma visão idealista, então ela se apaixonou e traiu. Eu acho que não, minha interpretação da obra, por que que eu acho ela completa, a Emma? Ela trai por uma necessidade de se sentir viva. Ela leva uma vida muito morna com o Charles, né? Um cara totalmente sem graça, uma vida totalmente entediante. Ela não se reconhece no papel de esposa, nem de mãe, nem de nada. Ela quer se sentir viva. Ela não se apaixona, na minha concepção, ela não se apaixona por nenhum dos namorados aqui, dos relacionamentos extraconjugal. Ela se apaixona pela vida, por sentir o que sente. Ela quer se sentir viva. Ela atrai para não se trair. É essa a questão. A gente se sente vivo pela dor e pelo prazer. Ela quer se sentir viva pelo prazer. Ela não nega a vida. Ela tem essa pulsão. Tanto que nos momentos de baixa, ou seja, quando ela não está se relacionando com ninguém fora do casamento, ela se força a ter aquele comportamento padrão que esperam dela, mas assim, puro tédio, ela não se reconhece nesse papel. E tem um episódio da filha
que ela tipo, maltrata a filha, acho que empurra a menina, cai e se machuca, e depois ela mente. Ela mente muito aqui, que é pra quê? Pra esconder, né, toda a situação dela. E ela fala que a menina caiu e tal, né? E ela não fica nem com culpa. Assim, não é que ela não gosta da menina, não é a menina em si, não é a Berta. Ela não gosta do papel de mãe. Se fosse qualquer outra criança no lugar da menina, seria a mesma coisa. Então não é o serzinho em si. É a condição dela que ela não consegue engolir. E aqui na história a gente tem um duplo dela, uma contraposição, que é a mulher do farmacêutico, que é uma senhora muito bem azeitada na condição, no papel de esposa e tal. Parece que nasceu para aquilo. A Emma não nasceu para ser esposa e de um marido tão sem graça como aquele. Esse é o diferencial dela, na minha opinião, em relação a Luísa do Primo Basílio. Faz tempo que eu li, mas pelo que eu me lembro, ela não era por tédio que ela atraiu. Ela se encantou, se envolveu e tal. A Ana Karenina também, eu acho que não foi bem assim. Eu vi o filme, não li o livro ainda. Ela se apaixonou mesmo. A mulher de 30 anos do Balzac, que eu não lembro o nome dela, ela também traiu, mas ela não parecia tão entediada como a Emma. Não lembro bem, mas porque ela traiu, acho que ela se apaixonou, enfim. Mas a Emma, ela é uma pessoa que resolveu viver, se sentir viva. Muita gente, até hoje em dia, não toma a atitude que ela toma, que é o quê? Escolher se realizar. Muita gente faz o que todo mundo espera que faça, e normalmente essas pessoas que se frustram fazendo o que todo mundo espera que essa pessoa faça, ela se torna moralista castradora, porque ela vai reprimir, né? Olha eu com um discurso psicanalítico. Ela vai reprimir no outro o que o outro faz, ela gostaria de fazer, mas não faz porque não tem coragem. Para viver a vida de maneira plena, e o que eu entendo por maneira plena é viver a vida da forma que a vida faz sentido pra gente, muitas vezes a gente vai contra a maioria das pessoas na sociedade. E a maioria das pessoas opta por não viver a vida plenamente porque fica preocupada com a opinião das outras pessoas, não tem coragem. Até hoje é assim, é claro que num grau menor, né? Não é todo mundo hoje que leva a vida que gostaria de levar, ou por falta de perspectiva ou por falta de coragem. A Emma aqui no século XIX, ela levou a vida que ela gostaria de levar. E a gente pode pensar, ah, mas se ela fosse honesta, se ela deveria ter se separado do marido, enfim. Sem julgamento moral. A gente não analisa bem a obra se a gente ficar com juízo de valor, hein? Naquela época a separação era muito complicada, como ela ia se sustentar, enfim, era outra história. Hoje a questão não é assim, né? Hoje a mulher se sustenta facilmente, mas naquela época não era, né? Então, enfim. A Emma é completa por conta disso. Sugiro que você leia a passagem em que ela está grávida e ela não sabe o sexo do bebê, claro, e ela fica sonhando com o menino. Preste atenção nos pensamentos dela, quando ela pensa que vai ser o menino, porque homem é livre, porque homem não sei o que. Toda essa projeção que ela faz pro sexo do bebê é toda uma projeção de vida dela. Ela queria ser homem, ela queria ter outra vida, ela não queria ter essa condição feminina da subserviência da vida sem graça, que para ela era sem graça, né? Ela queria a liberdade. A Emma é uma personagem muito marcante, né? Muita gente fala mal dela, mas eu gosto muito. Reli Hamlet, né? Que pra mim é a melhor peça de Shakespeare. Ele tem várias peças boas, mas eu ainda não li nenhuma melhor do que essa. Porque Hamlet é uma figura emblemática, né? Falam que ele inaugura o homem moderno na literatura. É provável. Mas pelo menos em Shakespeare ele é uma figura singular, né? Eu não li todas as peças de Shakespeare, mas eu já li mais de 15. Não tem ninguém como Hamlet. Ele é muito mais humano, menos caricato do que os outros personagens. Por que ele é muito mais humano? Porque ele é angustiado. Ser ou não ser? Essa questão de ter que decidir, vou para a direita ou vou para a esquerda? Quer algo mais humano que isso? Aliás, o que nos torna humanos é isso. O que nos difere do animal é esta situação de ter que decidir o que fazer. O bicho não tem que decidir nada. O homem tem que decidir. E por que o homem moderno? Antes não havia homem? Havia.
mas havia homem em outra situação. Muitos anos atrás, antes dos filósofos, tudo era explicado por meio do mito, certo? Então a gente tinha uma explicação do que hoje a gente poderia entender que é uma mistura de arte e religião para explicar, para dar o sentido das coisas, né? A mitologia. Depois da mitologia veio aqui a filosofia, né? Depois vieram os pré-socráticos, Socrates e tal. A filosofia ocupou esse papel. A filosofia era o que hoje a gente entende por ciência e muito capengando religião junto, né? Que dava a explicação de todas as coisas, nesse sentido, de dar a explicação, não de ser dogmática, mas de explicar as coisas do mundo, como a ciência e a religião passou a fazer depois. Depois, com o cristianismo e tudo mais, a igreja, a religião passou a direcionar o homem. Então, assim, tudo já estava prescrito. Não havia angústia, não havia muita angústia, porque ou os deuses, os mitos, né, diziam que devia ser feito, ou os filósofos apontavam a saída, depois a igreja começou a apontar, e depois da igreja o homem se viu sozinho, centro do mundo, descobriu que não há uma ordem no mundo, que tudo é zoneado e que a gente tem que decidir o tempo inteiro. E é por isso que a ética se tornou tão importante. Não que antes não fosse, mas a condição humana ficou muito mais pesada para a humanidade depois da descoberta de Copérnico, né, de que nós não estamos só, que a Terra é uma coisa ínfima, que o universo é infinito, enfim. Hamlet, então, é um homem angustiado. Ele é o príncipe da Dinamarca, né, o pai dele, o rei, faleceu havia pouco e até então ele achava que o pai tinha morrido de morte natural, não sei, ou por acidente, nem lembro mais. Mas o espectro do pai visita Hamlet e diz que ele, na verdade, foi assassinado pelo próprio irmão, que se tornou rei depois, porque o irmão casou-se com a mãe do Hamlet, a cunhada. E o Hamlet fica até revoltado, porque a mãe dele se casou muito rapidamente, né? Nem esperou o corpo do pai esfriar. E aí ele fica angustiado, sem saber o que fazer, decide vingar a morte do pai, mas ele fica nessa questão, ser ou não ser, há algo de podre no reino da Dinamarca, nessas frases tão famosas. E ele é tido como louco, boa parte aqui da obra, porque ele tem um comportamento de uma pessoa que parece que perdeu o senso, né? Por quê? O que faz ele ser assim? É angústia. E aí a história tem todo um desenvolvimento que eu não vou adiantar aqui, né? Não sei se todo mundo conhece o fim, porque o começo todo mundo sabe, né? Ser ou não ser, ele é o príncipe da Dinamarca e tudo mais. Mas aqui o Hamlet, ele tomou algumas decisões, né? Que essa é a questão, né? Da peça, decidir, ter que decidir, né? Por isso que ele inaugura na literatura o homem moderno, né, na visão de muitos. Ele tem que decidir e ele fica angustiado por conta disso. E ele tem que decidir o tempo inteiro. E todo esse comportamento dele de angústia por ter que tomar decisões, decidir o que fazer, faz com que pense que ele está louco, né, desatinado. Porque até então não era comum a pessoa sofrer tanto, né. Normalmente o que era para ser feito já estava decidido pelos deuses, pela igreja, pelos mitos, enfim, né, antes desse período. Aqui não. Aqui o homem toma consciência da sua posição na Terra. Não há um conforto maior que vai indicar o caminho. Ele pode até ter sua espiritualidade, ok? Mas a consciência da decisão também o acompanha. Por mais que ele exercite a sua espiritualidade, acredite em algo maior, ele sabe que ele tem que decidir, que esse papel agora cabe a ele. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, no Snapchat, Instagram e Facebook. O blog também é oquevidomundo.com, tem bastante coisa legal lá. Tá bom? Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.